Bem-vinda, Mayara. Boa noite. Que bom que você conseguiu entrar hoje. Que legal. Esperando aqui mais o pessoal entrar. Tô fazendo hoje. Deu certo fazer aqui pelo Instagram e pelo YouTube também. Que bom que deu certo. Tá vindo direto do trabalho? Conta pra mim aqui no chat. Seja bem-vinda, Dani. Seja bem-vindo, Pablo. Boa noite a todos. Transmitindo. Hoje deu certo para transmitir aqui no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. Então, vai dar para todo mundo acompanhar. O tema da live de hoje é como sair da escala 6x1 sem dar um salto no escuro. Ai, que bom, Mayara. Tomara que dê para você acompanhar os sábados também. Vai ter no sábado de manhã. Vou fazer agora terça, quinta e sábado de manhã. Você tá falando de qual cidade mesmo, Mayara? Boa noite. Comenta aqui no chat, Dani. Comenta no chat também, Pablo. De qual cidade que vocês estão falando hoje? Só mais um minutinho, a gente já vai começar a nossa live de hoje. Carapicuíba, São Paulo. Que legal, Mayara. Não conheço ainda essa cidade. Belo Horizonte. Também tô falando de Belo Horizonte, Pablo. Lagoa Santa, Minas Gerais. Ah, cidade linda. Seja bem-vinda, Thelma. Boa noite. Vamos começar aqui mais uma live da Nata. E o tema de hoje é como sair da escala 6x1 do laboratório sem dar um salto no escuro. Sejam bem-vindos todos, boa noite a mais uma live da Nata, estamos começando aqui. Eu sou Renata Araújo, biomédica, especialista em inteligência de mercado. E hoje a gente vai conversar sobre como sair da escala 6x1 do laboratório sem dar um salto no escuro. Ah, que bacana, Thelma, você é de Divinópolis, bem-vinda. Bom, comenta aqui quem já trabalha ou trabalhou num laboratório numa escala 6x1. Ou se você ainda está buscando a sua primeira oportunidade, mas ainda trabalha na escala 6x1. Comenta para mim aqui no chat. Comenta eu, se você trabalha na escala 6x1. Ou então você trabalha na escala 12x36? Ah, muito bem, Dani, ainda está buscando. Então, vamos conquistar juntas essa oportunidade de sair da escala 6x1. Ótimo, excelente. E aí, você que ainda trabalha na escala 6x1 ou 12x36, você sente que vive para trabalhar ou trabalha para viver? Ah, Mayara já trabalhou, mas na enfermagem. Não é fácil, né, Mayara? É bem cansativa essa escala. 12x36 ou 6x1. Acaba que a gente fica mais preso no trabalho do que tendo uma vida real, né? E acaba sendo uma prisão. Ao mesmo tempo, você fica pensando, e se eu sair? Será que vai ser pior? Já passou isso pela cabeça de vocês? E medo de sair e achar que vai piorar a situação. Já passou por isso? Trabalha 6x1 ou 12x36 e pensa assim, não, mas e se eu sair? Pelo menos o que eu tenho aqui é o certo. Alguém já passou por isso? O trabalho se torna a vida. Exatamente, Dani. E aí você fica com medo de piorar a situação e aquela prisão, né? Aquela ilusão de que existe uma estabilidade. Muitos ficam presos no CLT, seja no concurso público, pensando que vão ter uma estabilidade, mas essa promessa não existe. E hoje eu vou mostrar para vocês como sair dessa escala 6x1 sem pedir demissão impulsivamente, sem dar um salto no escuro. Nossa, Rafael, você falou tudo. 6 em 1 é ruim demais, 12x36 folga muito mais. Mas para quem trabalha em laboratório e hospital, sabe que esse 12x36 vira 12x12x12x12 muitas vezes. É muito comum pedirem para dobrar a escala e você acabar acumulando o trabalho e não ter nenhuma folga. É verdade, a gente acaba se acomodando para não piorar o que já tem, né? Parabéns, Mayara, você teve esse ato de coragem e saiu para ser professora do Estado. Ninguém tem garantia no mercado de trabalho, essa é a maior verdade, Rafael. E a gente pode se blindar de alguma forma, sendo muito bom no que a gente faz. Mas
antes da gente ter essa confiança, é preciso construir esse caminho, essa trajetória, né? Então, fica comigo até o final que eu vou mostrar para vocês como fazer um plano de transição mais seguro. Então, a dor real, que é essa escala 6x1, vamos falar do que ela realmente representa? Coisas que quase ninguém fala. A dor física. Alguém já experimentou uma dor física dessa escala 6x1? É verdade, Rafael. Ficar dependente do dinheiro por dobradas é bastante complicado. E essa exaustão vem por conta disso. Muitos biomédicos acabam acumulando mais de um emprego, às vezes, e aí fica nessa 12 por 12 por 12, ou é um 6x1 que não acaba nunca mais. Então, além disso, são coisas que as pessoas não falam e deveriam falar mais, é sobre essa exaustão física. E não é só o físico também, né, gente? Vem a exaustão mental. A gente precisa do nosso momento de descanso também. Então, quantos plantões de final de semana vocês aí já pegaram? Quantos churrasco com a família você já perdeu por causa do seu trabalho? Alguém aí já perdeu churrasco com os amigos ou com a família no final de semana por causa do trabalho, dessa escala 6x1 ou 12x36? Comenta aqui no chat, por favor, que eu quero saber de vocês. Perdeu, né? Tô acompanhando aqui no YouTube também, gente. Já perdeu, né, Pablo? Demais, muito puxado. É verdade. E as datas comemorativas que vocês já passaram no laboratório? Hein? Alguém já perdeu o aniversário da mãe, da filha, do filho, em escala do laboratório? Olha só, Mayara, super importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Já teve apagão por trabalhar em 2 empregos. E isso é muito importante, a gente precisa cuidar da saúde mental, mas as contas ficam vindo atrás da gente, né? O boleto não para de chegar. Dani também já perdeu inúmeros, né? Datas comemorativas, então, chega Natal, chega Ano Novo, já fica aquela aflição. Será que eu vou trabalhar ou será que eu vou poder aproveitar com a minha família e com as pessoas que eu amo? E a dificuldade de estudar, vocês já enfrentaram isso? Às vezes o trabalho é tão cansativo que você não consegue colocar ali na sua rotina um tempinho para você se qualificar, para você se atualizar. Alguém já passou por isso? A vida social acaba, é verdade. E às vezes não é nem uma coisa mais pesada, às vezes você não quer investir, às vezes numa pós-graduação, num curso extenso, às vezes tem um curso livre, fica difícil de você encaixar na sua rotina nessa escala 6x1. A gente sabe que é complicado. E já passou por dificuldade de fazer network em algum momento da sua carreira? Às vezes a gente fica preso naquela bolha ali do laboratório ou do ambiente que a gente trabalha e a gente não sabe como sair. A gente só consegue se relacionar com aquelas pessoas. E como buscar ampliar o seu networking se você não sabe nem por onde começar? A vida pessoal fica bastante comprometida, né? Rafael comentou aqui, tempo de qualidade. A gente precisa de tempo de qualidade. O ser humano é um ser social. Então, quando a gente fica preso naquele ambiente, o nosso corpo uma hora grita. Se não é exaustão física ou exaustão mental, ela vem. E a vida pessoal comprometida, você não consegue planejar um tempo para você. Me responde aí, quantos de vocês conseguem ter um tempo para vocês? Hoje, o que vocês fazem para vocês na vida de vocês? Vocês conseguem fazer o quê? Tem um hobby que você consegue praticar? Consegue fazer uma atividade física? Qual que é o seu momento de autocuidado? Vocês conseguem ter esse momento para vocês? Trabalhando na escala 6x1 ou 12x36? Comenta aqui no chat que eu quero saber. Isso acontece muito na nossa área biomédica, laboratorial ou dentro dos hospitais. A vida social acaba, a gente não consegue ter um tempo de qualidade com as pessoas que a gente gosta e nem dedicar um tempo pra gente. É muito desgastante. E, por outro lado, a gente percebe que tem uma alta rotatividade dos setores. E os gestores, por incrível que pareça, perguntam, por que será que tem tanta rotatividade aqui no setor? A Dani comentando, na verdade a vida pessoal e profissional fica completamente comprometida, pois não conseguimos conciliar, é verdade. Só quer dormir na folga, é verdade. E a escala fica curta demais, é isso, gente. Então, você está naquele setor, você não consegue sair de lá, você não consegue fazer mais um curso para se profissionalizar, se atualizar e não sabe nem como começar a fazer um networking para sair daquele ambiente. Então, as escalas são muito extensas e, assim, ninguém quer ficar num lugar desse por muito tempo. A pessoa, quando tem a primeira oportunidade de sair, de fato sai. Os gestores precisam começar a entender isso. Quando o profissional ele se sente valorizado e ele tem condições para trabalhar, ele fica. Se ele pode se desenvolver, ele fica. Mas com escalas extensas, dobra, o crescimento fica muito limitado. Então, a primeira oportunidade que o profissional tiver, ele realmente sai. Olha, Mayara comentou aqui, ainda não tenho aulas pela manhã e à noite quase todos os dias, então, por essa logística, não consigo encaixar os estudos com tudo de qualidade, com tempo de qualidade. É verdade, Mayara. Uma hora, na nossa vida, a gente sempre tem que sacrificar alguma coisa por algum tempo. Né? Eu passei por isso também, estudando e trabalhando ao mesmo tempo, tanto na faculdade quanto na pós-graduação, e a gente acaba sacrificando. Eu sacrifiquei a parte de ter tempo de qualidade com a minha família, com meu esposo, com as pessoas que eu gosto, e também a parte do autocuidado. Essa foi uma parte que eu tive que sacrificar por um bom tempo.
Como você pode crescer numa escala como essa? É difícil mesmo. Então, é por isso que eu fiz essa live hoje, que a gente realmente precisa de planejamento. Para não dar um salto no escuro e não sentir aquela insegurança de que, se eu sair vai ficar ainda pior. Então, um crescimento lento que a gente tem dentro do laboratório, sem nenhuma perspectiva de crescimento na carreira, é muito complicado de você realmente querer ficar. Então, a gente precisa trilhar caminhos para que a gente possa crescer de forma segura, e é isso que eu quero trazer na live de hoje. Os salários que a gente tem hoje de realidade no Brasil, dentro de laboratórios e hospitais para biomédicos, eles não acompanham o esforço, tanto dos estudos ou quanto no dia a dia ali. Então, quando você estudou, você imaginou que a sua rotina seria essa? Você ia ganhar R$2.000, R$3.000 como biomédico? Seja bem-vinda, Micaele, Milena Ketley, seja bem-vinda. Então, quando você faz a biomedicina, às vezes você não tem clareza de que se paga tão pouco no mercado. Senão você provavelmente teria feito uma outra escolha. E o problema, às vezes, não é nem que você trabalhe muito, mas o problema é trabalhar muito e não ter nenhuma perspectiva de mudança ou retorno financeiro. E aí, uma das coisas que eu queria trazer hoje é um dos erros mais comuns, porque existem dois extremos muito perigosos. O primeiro é a acomodação. Você fala assim, se eu sair vai piorar, às vezes eu só posso ficar aqui mesmo, eu não sei para onde ir. Ou a impulsividade, que é aquele, eu não aguento mais, eu vou sair fora, vou pedir demissão amanhã. Então, respira, segura na emoção, porque não precisa fazer isso. O primeiro erro mais complicado da nossa carreira é a questão da acomodação, quando a gente está estagnado e não sabe para onde ir. É assim mesmo. Pelo menos eu tenho estabilidade. Depois eu vejo isso. E vai adiando e ficando cada vez mais acomodado com aquela situação que te incomoda, mas é um desconforto seguro. É um desconforto que você conhece. Trabalhar muito sem nenhum incentivo por parte da empresa. É isso, Dani. Isso é um sentimento muito recorrente. E um outro lado, que é um erro também muito recorrente, é a impulsividade. Eu vou pedir demissão amanhã. Aí você pede demissão sem um plano B e questiona todas as escolhas que você já fez na sua vida em relação à biomedicina. Esse é um erro muito comum. E outro, você também vai sair emocionalmente adoecido, às vezes sem força para recomeçar. E esperar demais também é um fator muito complicador da nossa carreira. Porque às vezes você vai adiando, vai aguentando, vai suportando por não ter perspectiva, e aí depois você está emocionalmente doente e não consegue dar mais nenhum passo. E você vai para algo sem nenhuma estratégia, vai continuar aquele mesmo ciclo, você aceitando qualquer coisa, porque a urgência das contas bate nas costas, né? E com aquela ilusão de que, não, mas se eu mudar de ambiente vai melhorar. O problema era a minha gestão, o problema eram os meus colegas. E o ciclo só se repete. Eu conto para vocês que eu já tive vários empregos e falo, não é só na nossa área. Parece que só muda o CNPJ. Os problemas são recorrentes. É falta de reconhecimento, eu sou cansada demais. Isso é muito recorrente em várias outras áreas. E o cansaço não pode ser o nosso plano de carreira. Trabalhar 6x1 é muito cansativo. Trabalhar 12x36 também, principalmente porque nesse modelo, muitas vezes as pessoas têm que dobrar a escala. Então, vamos falar aqui sobre a verdade que ninguém te conta. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo hoje e tirarem esse tempo para escolher esse momento para cuidar da carreira de vocês. Essa live hoje é para ajudar vocês a sair do modo automático e mudar o jogo na carreira biomédica de vocês. Então, você não sai do 6x1 pedindo demissão. Pelo amor de Deus, segura na emoção. Você vai construindo uma alternativa. A transição de carreira ela não é um salto. Você vai construindo uma ponte. Faça isso de forma segura. Não é necessário esse ato de desespero, mas você precisa tomar essa decisão e começar. Um dos maiores erros dos profissionais é esperar atingir o limite para começar a agir. Então, se vocês começarem a pensar já em fazer essa transição, comecem agora, mesmo que vocês não saibam como. Eu acho que essa live de hoje, quando vocês saírem daqui, vocês vão ter mais clareza de quais são os próximos passos. E a gente precisa pensar em vários fatores. Primeiro, se está me incomodando hoje, se eu não estou satisfeito, é hora de agir. Como é que eu começo? A gente não constrói uma habilidade. Se a gente não constrói uma habilidade paralela, e aqui eu não estou falando de fazer mais uma pós-graduação, quem teve na última live sabe que eu falei mais sobre isso. Mas se você tem o desejo de fazer essa transição, comece a construir uma habilidade paralela. Teste novas possibilidades antes. E onde é que eu poderia atuar? Isso é um ponto para vocês começarem a trabalhar. Então, os grandes erros é a pessoa não testar essas possibilidades, porque a melhor hora de você pensar numa transição é enquanto você ainda está trabalhando. Os profissionais são muito mais valiosos em remuneração enquanto eles estão trabalhando. Se você está fora do mercado, o mercado tende a te pagar menos. Vocês sabiam disso? Comenta aqui no chat para mim. É isso mesmo, Dani, vira um ciclo vicioso. A gente acaba sendo tomado pela emoção
e não sai preparado para encarar o que é que vem depois. Então, essa live é justamente para isso, para ajudar vocês a pensar em quais são os próximos passos. Então, vamos testar quais são as possibilidades. E outra coisa, quem depende de uma única fonte de renda, aceita qualquer escala. Isso é fato. Igual, de novo, as contas vêm, as nossas necessidades são urgentes, então a gente, num momento de desespero, pode aceitar qualquer coisa. Mas para ajudar você a sair desse lugar que você sente presa, nessa escala 6x1 ou 12x36, vamos para esse plano de transição em 4 etapas. O primeiro passo é ter clareza do destino. Para onde é que eu vou? Qual área que eu gostaria de atuar? É laboratório? É hospital? É estética? É na gestão? É na indústria? Eu quero trabalhar com diagnóstico especializado, está em alta agora, o pessoal tem falado muito sobre circulação extracorpórea. Eu quero empreender? Porque sem clareza, qualquer saída vai virar frustração. Então, a gente precisa estruturar um plano de carreira. Isso, fazer um plano mesmo. Bota no papel. O segundo passo é a construção paralela. Enquanto você ainda está trabalhando sem sair do seu emprego, comece a investir em cursos estratégicos, não aleatórios. Então, se você quer atuar na área de diagnóstico, esteja em contato com a área de diagnóstico. Quem são as principais empresas, indústrias que contratam profissionais da área de biomédicos? Então, faça essa pesquisa, porque muitos deles oferecem cursos online gratuitos e aí você consegue fazer networking, além de se capacitar. O conteúdo que é oferecido gratuito por essas empresas, a gente não aprende na faculdade e não encontra em lugar nenhum. Por quê? Porque é a parte prática, é o que a gente deveria aprender, é o que a gente deveria saber e não sabe porque ninguém ensina isso pra gente. Isso fica muito estrito na indústria. Então, uma dica que eu dou para vocês é, façam uma pesquisa das empresas que vocês gostariam de trabalhar, porque muitas fazem lives como essa ou oferecem cursos gratuitos falando mais sobre as tecnologias que eles oferecem. Isso é uma forma de vocês já estarem em contato com a transição que vocês tanto desejam para a carreira biomédica de vocês. E quando eu falo também em fazer cursos não aleatórios, nossa, curso gratuito, tem certificado, é para biomédico, vou sair fazendo tudo. Não, gente, não precisa gastar toda essa energia. Faça de forma estratégica. Qual que é a área que você quer atuar? Se você ainda não tem certeza, bacana, participe de vários. Até você decidir uma que você tem mais fit, tá? E esses cursos são excelentes para você fazer networking. Mas como é que eu vou fazer networking? Como é que eu vou fazer networking se eu estou aqui não estou falando com você? Mas você já vai começar a entender quem são as pessoas que participam, quem são as pessoas que dão as palestras. E essas pessoas, geralmente, são pessoas que são bem colocadas no mercado. Depois você pode fazer uma pesquisa lá no LinkedIn, começar, já vai ter um motivo para você entrar em contato com ela, falando, olha só, assisti o curso que você deu, assisti a live que você deu, achei muito bacana, como que você ingressou nessa área. Então, é uma forma de você começar a fazer networking. Aí, o Pablo falando, não sabia disso, boa dica. É isso, gente, o networking a gente tem várias frentes para construir. Às vezes, quando você está dentro do laboratório ou do hospital, preso naquela escala 6x1, a gente fica muito limitado e não sabe como mais recorrer. Quando a gente ainda está na faculdade, a gente parece que tem mais possibilidade de networking porque são oferecidas mais oportunidades para isso. Tem um curso fora, uma visita técnica, mas quando a gente está no mercado de trabalho, parece que isso não acontece. Você é biomédico, trabalha numa escala 6x1, se você não faz parte da gestão, pode ser que você nem participe dos treinamentos que são feitos das indústrias, quando vão instalar um equipamento ou demonstrar um reagente novo. Mas essa é uma forma de fazer o networking. Vou beber uma água aqui que a voz está indo embora, gente, falo demais. A Dani perguntou aqui, tá anotando tudo. Isso mesmo, Dani. A live vai ficar disponível? Sim. Depois eu vou deixar ela disponível lá no canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, depois você corre lá e se inscreve para você não perder mais. A gente vai começar a fazer mais pelo YouTube, porque à medida que a gente vai conseguindo planejar mais, o YouTube fica melhor para a gente fazer essas lives. Então, voltando aqui para o networking. Fazer uma atualização direcionada para essa área também é muito interessante. Essa nova área que você escolheu, que você já vai se familiarizando com os termos, porque cada área tem um jargão, tá? Eu trabalhei muitos anos na área comercial e a gente fala palavras que não são comuns dentro de um laboratório. Agora, por exemplo, se vai chegar alguém da área de imagem, vai falar um monte de jargões que eu, que não sou especialista em imagem, não vou entender. Então, é uma forma também de você entrar em contato. Então, nesse segundo passo, onde você está fazendo essa construção paralela de uma área para outra, ou de sair de um local para trabalhar em outro, é muito importante. Networking, atualização direcionada para a nova área de atuação e pequenos testes. Você já começa a se aplicar para uma vaga ou outra, já começa a buscar pelas oportunidades de emprego e mesmo que você não esteja pronto para fazer esse salto, eu sempre recomendo que você participe das entrevistas que você for chamado. Isso é uma excelente forma de você sentir como é que está o mercado e se preparar para as oportunidades que você realmente quer. E você vai construindo essa nova realidade enquanto você ainda está na antiga.
Agora, o terceiro passo para essa transição. Faça uma reserva estratégica. Renato, mas eu ganho muito pouco. Mesmo assim, independente de quanto você ganha. Não sei se vocês já receberam essa instrução no passado, mas dizem que a gente deve reservar pelo menos 10% do nosso salário todos os meses como uma reserva de emergência. Mas eu já falo o seguinte, você deveria fazer uma reserva não só para caso aconteça um imprevisto ou realmente você fique desempregado, mas você deveria tratar você como uma empresa. Porque esse negócio de estabilidade não existe. O momento que a empresa achar que você não serve mais, é tchau, muito obrigada. E enquanto isso, você pode estar se qualificando cada vez mais. Então, é bacana você ter uma reserva para casos extremos. Ah, tive uma emergência, ou então não aguento mais, estou adoecido mentalmente, preciso sair desse lugar, você tem a sua reserva. Mais uma outra reserva para você investir nos seus estudos e na sua capacitação. A educação continuada é muito valorizada. E quando a gente estuda, é importante você saber que você está estudando para você, não é para a empresa. A empresa vai te pagar pelo que ela perceber de você, das suas experiências, mas ela não vai te pagar por você ter um curso a mais, ou 2, ou 3 pós-graduações a mais. Rafael comentou aqui, tem sempre que fazer entrevista para entender como é que está o mercado e os tipos de processo seletivo. Exatamente. Está mudando muito, né? Com o aumento da IA e a convocação, a descrição do cargo mudaram e padronizaram tudo. Às vezes nem se aplica, mas tem um padrão a ser seguido. Exatamente. Quando a gente estuda a descrição do cargo, da vaga e os requisitos, a gente já está se preparando para uma entrevista de emprego. Baseado nisso, a gente já pode prever quais serão as possíveis perguntas, porque o contexto está todo ali, né? Então é super importante se preparar para isso também. Mayara comentou, é uma ilusão achar que existe estabilidade em uma empresa. É verdade. E a gente tem visto isso muito, né? Fazem anos que o pessoal fala assim, nossa, esse ano tá muito difícil, esse ano tá muito ruim, porque as coisas estão complicadas, tem guerra para todo lado, nossa, o impacto disso aqui no Brasil. Mas esse ano, gente, os cargos estão muito estratégicos. As pessoas estão contratando cargos estratégicos justamente para saber como sair de todas as dificuldades das empresas. Entendam, o laboratório é uma empresa, o hospital é uma empresa, as indústrias são empresas e todas as empresas precisam gerar lucro. Então, como você pode ajudar essa empresa a diminuir a despesa e melhorar a sua receita? Isso faz parte a gente não aprende isso na faculdade, gente. A gente aprende, eu tenho que ser muito bom tecnicamente. É isso. Mas você, para garantir o seu espaço, você tem que provar o seu valor além da técnica. Porque hoje a gente tem muitas automações nos laboratórios. E o que agrega para aquela instituição ter você como colaborador? Então, entender como funcionam os negócios, por isso que eu falo também para as minhas mentoradas. Se você quer se sobressair na biomedicina, entenda todos os processos. Quando você entende os processos, entende o seu papel naquela instituição, o jogo vira, o jogo muda. Rafael comentou aqui, que eu saiba, só consultoria tem carreira definida, mas estabilidade só concurso. E olhe lá, viu? Tem muito concurso que o pessoal acaba sendo desligado, ou exonerado, ou às vezes até desiste. Então, estabilidade é uma ilusão, gente. Vejo colaboradores com 20, 25 anos de empresa, e quanto mais tempo você tem de casa, às vezes que parece que mais difícil é depois se recolocar. E porque a pessoa fica tão imersa naquela bolha que ela não olhou para o lado. Então, mesmo que você esteja satisfeito hoje na sua carreira, mesmo que você esteja acostumado com a escala 6x1 ou com 12x36, saiba que é importante você acompanhar o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo nas outras empresas e antecipar esses movimentos. Senão você fica preso ali e aí vai ser muito mais difícil você conseguir uma recolocação. E um terceiro passo que eu comentei com você foi fazer essa reserva estratégica. E mesmo quem ainda não está pensando na transição, eu digo, você deveria tratar você como uma empresa e investir em você. Por isso que é tão importante investir na sua educação continuada. E essas ações, elas te ajudam a ter mais segurança e reduzir os riscos de fazer uma transição pulando no escuro, né? Não é isso que a gente quer. Uma transição inteligente, ela é planejada, ela não é emocional. Então, não espere o seu esgotamento mental para você dar o primeiro passo. E eu te digo isso porque é muito mais difícil você fazer enquanto você se cura. Eu já passei por isso e é por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. E o último passo, que é super importante também, é cuidar do seu posicionamento. Você não pode sair da escala 6x1 de onde você está hoje, sendo vista somente como uma executora técnica. Você precisa comunicar valor. Porque enquanto você for só uma pessoa que está ali no operacional, você é facilmente substituível. E quando você é facilmente substituível, o seu salário vai lá para baixo.
Então, você quer mostrar que você é mais do que uma executora, mais do que isso, você é uma pessoa essencial, porque você muda toda a estrutura daquele lugar. O seu trabalho é importante para o funcionamento agora e futuramente. Então, você mostrar que você é especializado em alguma área também é bacana para você fazer essa transição. Você demonstrar qual que é a solução que você traz, qual que é a solução que o meu trabalho traz para aquela organização. Você não sai da escala 6x1 mudando o crachá, você sai mudando o seu posicionamento. E quem esteve comigo na última live vai lembrar disso, que você precisa demonstrar quanto que você é um profissional que vai resolver a dor daquela empresa, aquele problema, que às vezes a empresa nem sabe que tem. Eu vi aqui, entrou uma pessoa que ela nem sabia disso, mas quando ela me contou a trajetória dela, eu disse, olha, você fez a diferença por onde você passou. Às vezes é uma diferença mínima, é uma sugestão que você dá para mudança do setor, uma atualização de um POP. Então, tem muitas formas de um biomédico se destacar. Às vezes, o seu empregador, ele nem sabe do problema que ele tem. Mas quando você leva um problema junto com uma solução, aí você se destaca. Não seja aquele profissional que leva só os problemas. Ninguém quer saber de problemas. Leve um problema com uma solução. E isso vai fazer você se diferenciar. E eu vou compartilhar aqui com vocês a história de uma aluna minha de mentoria, que ela esperou esse último momento, quando ela estava já com esse esgotamento mental, para dar esse salto. Ela já tinha 12 anos de experiência no mercado, biomédica, trabalhava na área de assuntos regulatórios, e ela estava tendo muito conflito com a gestão. Porque ela trabalhava de uma forma, a gestão estava trabalhando errado, a empresa não sabia como trabalhar com assuntos regulatórios de forma correta e estava atrasando muito o trabalho dela. E como ela estava tendo muitos esses conflitos, acabou numa demissão. E é muito doído ser demitido, né? A gente se sente uma pessoa que não é querida em algum lugar. E às vezes essa pode ser a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Ela tinha muita experiência, um profissional excelente, mas não tinha mais esse fit cultural. O que aconteceu? Ela começou a se aplicar para várias vagas, tinha muitas oportunidades para ela, mas ela não conseguia passar nas etapas de entrevista. Ela estava tão machucada que ela travava. E aí acabava falando uma coisa errada, falava demais, falava de menos. E ela resolveu entrar para a mentoria. A gente treinou as etapas de entrevista, mas foi quase uma terapia de fato, porque a gente precisa quebrar aquela crença de que a pessoa não vale nada. A pessoa, quando é demitida, ela fica com autoestima super baixa. Então, a gente precisa construir esse novo posicionamento da profissional, que ela realmente é capacitada, e mostrar isso para o mercado. E foi certeiro. Ela estava aberta para essa mudança, nós treinamos a etapa de entrevista, em menos de uma semana ela conseguiu uma recolocação no mercado. Ela ganha hoje o mesmo valor que ela ganhava para trabalhar a metade do tempo. Antes ela ganhava um valor para trabalhar 44 horas semanais e hoje ela trabalha 20 horas semanais. Então eu falo também, gente, que no lugar certo a gente brilha diferente. Às vezes ela precisava desse pontapé, mas não precisava ser tão doído. Ela podia ter passado nas outras entrevistas que ela fez antes. Mas, pelo menos agora, ela tomou essa decisão, tá feliz, cheio de gente querendo trabalhar com ela. E hoje ela ainda me mandou uma mensagem me contando que a chefe dela recebeu uma ligação e ela contou que estava trabalhando, que a Paula, né, a minha aluna, estava trabalhando lá. E a pessoa do outro lado já tinha trabalhado com ela em outra empresa e falou assim, não, fica de olho que eu vou roubar ela de você. Então ela ficou super feliz. Então a autoestima da pessoa fica elevada novamente, porque ela estava no lugar certo, sendo valorizada, porque ela soube comunicar esse valor que ela tem enquanto profissional para o mercado. E ela começou a se preparar também paralelamente. A gente nem finalizou todas as etapas da mentoria, a gente treinou só a etapa de entrevista, porque surgiu essa vaga assim do nada. A gente vai seguir as outras etapas, mas saibam disso também. A nossa construção de carreira, ela deve ser contínua e a gente deve comunicar o nosso valor para o mercado o tempo inteiro. Mesmo que hoje você esteja satisfeito onde você está, na escala 6x1 ou 12x36, comunique o seu valor e as soluções que você traz para o mercado de trabalho enquanto biomédico. Realmente, a gente duvida da gente mesmo. Isso acontece em vários momentos. E, em contrapartida, eu tenho uma outra aluna que fez um salto com segurança. Aí ela construiu a ponte. Nós começamos a mentoria antes, ela trabalhava 12x36. E ela estava muito infeliz, estava dobrando escala, o salário atrasava. Ela não tinha benefício, só o salário seco. E ela queria ter finais de semana com o marido dela, ela queria poder planejar alguma coisa na vida dela, mas ela tinha que ficar cobrindo o buraco de escala e sem perspectiva de crescimento nenhum. Começamos a mentoria, em um mês ela teve 2 entrevistas. E já está aí há 5, 6 meses trabalhando na empresa nova, com saldo salarial, com benefício, com o final de semana. Ela sempre me manda mensagem super feliz, falando, olha, muito obrigada, eu nunca conseguia planejar nada na minha vida e hoje eu tenho qualidade de vida. Então é isso, gente, é mudança de mentalidade. Eu queria que hoje você saísse com a mensagem de que o 6x1 não é uma sentença, é uma fase. Mas vocês precisam escolher quando é que essa fase vai acabar e começar a planejar a carreira de vocês agora. E só vai virar uma fase
se vocês começarem a agir estrategicamente. Você não precisa pedir demissão amanhã, mas você precisa começar a construir a vida que você quer agora. A carreira a gente não abandona, a gente reposiciona, você constrói alternativa, e se você não constrói, você vai ficar refém desse lugar que você está infeliz, trabalhando 6 dias por semana, folgando um dia só, vai ser aquele dia que você vai lavar roupa, cozinhar, arrumar a casa. Essa mulher não é fácil, os homens também. Então, trabalhar 6 por 1 é uma vida que não precisa ser eterna para você, muito menos 12 por 36, ou 12 por 12 por 12. Então, para a gente encerrar, eu só queria dizer que sair da escala 6 por 1 não é sobre ter uma coragem impulsiva, vou abandonar meu emprego. Não, é sobre ter uma estratégia silenciosa. E isso é outra coisa que eu queria falar com vocês. Às vezes vocês comentam demais com um colega de trabalho ou compartilham demais da vida de vocês. Faça o seu plano silencioso. Não é todo mundo que quer o nosso bem, infelizmente. Algumas pessoas têm inveja até do nosso sorriso. Então, comente com as pessoas certas e na hora certa. Vai traçando o seu plano silencioso para você fazer essa transição e sair dessa escala 6 por 1 que te adoece, que te deixa cansado. E eu aprendi muito ao longo desses últimos anos que a gente precisa construir a nossa carreira o tempo inteiro. E eu espero vocês na próxima live, no sábado, que a gente vai falar sobre... Qual que era o tema da próxima live? Já me esqueci, gente. Olha só, cansei, me esqueci. Mas eu vou divulgar em breve o tema da próxima live. Ah, não lembrei. É por que biomédicas ganham R$3.000 ou menos hoje em dia no mercado de trabalho. Esse vai ser o tema da nossa próxima live. Eu espero vocês no sábado. E se essa live ajudou vocês de alguma forma a abrir os seus horizontes, né? Comenta aqui no chat, deixa eu saber. Comenta para vocês me falarem se vocês querem já fazer essa transição, começar esse plano agora. Comenta aí no chat, transição, para ver como é que vocês estão aí em relação a essa mudança na carreira de vocês, do 6 por 1 para uma vida com mais qualidade de vida e reconhecimento. Ah, muito obrigada, gente. Tapinha nas costas falando mal depois. É isso mesmo. Isso acontece muito. Então é bom a gente saber com quem que a gente compartilha os nossos desejos de carreira. Transição. Muito bem, Dani está preparada. Espero que vocês tomem essa iniciativa e comecem a dar esse passo agora na carreira. Comecem a pesquisar quais são as empresas que vocês gostariam de trabalhar. Pesquisem também se tem algum conteúdo ao vivo, gratuito, para vocês saberem já quem são as pessoas que são influentes naquele lugar e vocês começarem a construir o networking de vocês. Transição. Muito bem, Juliana, muito bem, Maiara, muito bem, Pablo. Agradeço a todos que ficaram comigo até agora. Espero vocês no sábado às 9 horas para a gente falar por que as biomédicas ganham R$3.000 ou menos hoje em dia no laboratório. Um beijo, boa noite a todos.